Irmãos, vamos à palavra de Deus. A carta de Paulo para Timóteo é uma carta muito pessoal, embora advertências contínuas para a igreja, a aplicação para a igreja todo o tempo todo. Então, Timóteo tinha que tornar a carta pessoal conhecida da congregação, porque ali tinha ensinos, tinha confrontos, tinha muita coisa que a congregação estava envolvida. Então, Paulo escreve para Timóteo num tom de uma advertência, mas acima de tudo de um encorajamento, para que Timóteo pudesse estar encorajado num ministério tão desafiador. Não como hoje aqui, meus irmãos, graças a Deus. Não como nós estamos aqui. Lutas temos, mas não podemos comparar. Mas a palavra de Deus, ela traz ensino para nós, aplicável para a nossa igreja no século 21. A igreja aqui de Montemor. A situação de Éfeso, onde Timóteo foi colocado ali por Paulo para pastorear, não era muito das boas. Havia um movimento de heresia tão forte dentro da igreja, que nós entendemos, eu vou fazer citações durante a exposição, vocês vão perceber isso, de desânimo talvez em Timóteo, medos em Timóteo, porque não estava fácil. Rapaz novo, né, jovem, o texto vai falar disso aí, como lidar com essas divergências. Ontem eu vi uma expressão, só para exemplificar, tá? Pastor é temporário, diácono não. Falei, então, irmão, precisa ensinar esse povo. Precisa ensinar a Bíblia, para que ele tenha a palavra certa. Isso não é sabedoria, não. Mas é diácono. E aí? Né? Então, meus irmãos, Timóteo precisava ensinar aquela igreja, e por isso que essa carta está sendo estudada por nós. Eu estou empregado à noite e de manhã, então estou nessa sequência, pensando na igreja, na eclesiologia, naquilo que é o trato com a igreja. A ideia desse texto do verso 11 até o 16, que eu vou ler, é que Timóteo deveria usar a Escritura como pastor, usar as Escrituras acompanhado do seu próprio exemplo para edificar a igreja, para construir, não Timóteo, mas pelo poder de Deus, a fé daquela comunidade. Então o negócio é difícil, mas é extremamente edificante. Tá? Vamos lá para o verso 11, diz assim: ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, a chegada de Paulo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, dedique-se à exortação, dedique-se ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Eu falei então, meus irmãos, Timóteo tinha um trabalho muito grande. A carta ela é extremamente exortativa. Exortação, eu vou usar essa expressão mais adiante, é consolo. Advertência da palavra de Deus para nós é consolo. Muitas vezes, na nossa rebeldia, não gostamos de advertências, né? Quando eu digo advertência, pense mais ou menos nesse, né? Olha, a gente, por nossa rebeldia, muitas vezes rejeitamos essas coisas. Mas se você olhar para a palavra de Deus, ela é amplamente, no seu todo, ela adverte, ela nos exorta. Por quê? Porque Deus quer nos trazer de volta para perto dele. Deus não quer que nós ficamos longe dele, mas sempre perto dele. Timóteo precisava ensinar, cuidar daquele povo ali. O trabalho era intenso. Haviam pessoas ali
falsos mestres, ensinando heresias, é óbvio. O falso mestre vai ensinar falsa doutrina. E estava conquistando o coração de parte daquele povo da igreja. Eu vi também uma informação nesse sentido. Alguém que aparentemente não conhecia bem as Escrituras, aparentemente não amava a Deus, mas estava conquistando seguidores. E para quê? Para lutar contra o reino de Deus dentro da igreja. Vocês vão se lembrar, alguns que estão aqui, talvez eu preguei à noite, eu acho, que eu citei essa expressão, os demônios, né, dentro da igreja. Porque Paulo faz uso dessa expressão no começo desse capítulo. Doutrinas demoníacas dentro da igreja. Ele tinha que ensinar, ele tinha que cuidar dessa igreja, ainda havendo dentro dela não apenas pessoas que talvez não entenderam bem a palavra, mas não, opositores à palavra de Deus. Eu me oponho a isso. Isso não é verdade. E quando eu estou dizendo isso, o evangelho. Então isso é terrível, quando temos esse tipo de informação. Aí entramos, meus irmãos, no verso 11. As palavras ordene e ensine. Eu não sei como é que está para você, estou usando a N, a A. Mas elas são imperativas. Paulo está falando sobre isso. Paulo vai usar imperativamente. E aí a gente precisa pensar, meus irmãos, que Paulo tem várias palavras nesse texto tão pequeno, imperativas aí, pelo menos mais em torno de umas 10. Ordene, faça, diga, execute. E são imperativos de Deus. Eles não abrem um parênteses, não abrem um espaço para uma discussão, mas já precisa ser feito. E esse talvez seja o grande problema dentro das igrejas, dentro do cristianismo, nessa igreja aqui. Porque Deus está dizendo muito claro como deve ser e como não deve ser. Não abre espaço para questionamento. Tem coisa que não é para ser questionado. A não ser que não conheça nada. Eu estou questionando porque eu não conheço. Mas se eu questiono porque eu quero ver uma alternativa à palavra de Deus, isso é terrível. E imperativos é para serem obedecidos. Há um caminho que ele precisa ser trilhado, Paulo está deixando isso claro, há uma necessidade de uma ação. Timóteo era um mestre, ele era um pastor ali naquela igreja, e ele deveria notificar, ele deveria passar para a igreja todas essas coisas, para que ela pudesse crescer de uma maneira saudável. Essa palavra saudável, ela está fazendo muito parte do nosso vocabulário hoje, mas é uma palavra apropriada, né? Ainda mais quando você está lidando com um cristianismo ou um evangelho que está cheio de aplicações duvidosas. Você tem que ver o que é saudável. Então, é uma ideia bem-vinda para nós, é uma palavra bem-vinda para o nosso meio. Precisava ser de acordo, então, saudável, de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. A ideia de ordenar aí, remover o que estava errado, inserir o que é certo. Talvez isso seja bom para entender. Paulo já enxergava isso pelas informações que ele recebia, e Timóteo tinha um trabalho muito grande, meus irmãos. Você vai ver um apelo muito grande na carta de liderança. Quem é membro dessa igreja sabe o que significa isso. Como nós entendemos isso e trabalhamos aqui a liderança. Eu falava para esse pastor diante do desafio dele. Pastor, ore a Deus. Trabalhe a liderança da sua igreja, forme líderes, olhe lá dentro, pede a Deus para te mostrar e apontar jovens, adultos, mas fiéis a Deus. Talvez não conheçam muito teologia, não é o problema. Ore a Deus por eles, para que Deus levante, para que você tenha pessoas fiéis para te ajudar nesse ministério, porque você está sozinho. Você está sozinho. Daí entram pessoas que não têm o entendimento, não se importam, e aí eles atrapalham. Então, precisava organizar tudo isso. Ele precisava aplicar, o ensino apostólico. Esses falsos mestres estavam fugindo. Não era ensino apostólico. Eles precisavam trazer a doutrina correta para dentro da igreja, questões éticas. A igreja precisava aprender tudo isso.
Timóteo precisava mostrar sua autoridade, então, apostólica, uma autoridade emprestada primeiramente por Paulo, mas que Paulo coloca ele nessa responsabilidade. E aí ele vai usar a expressão no verso 12, né? Ninguém te despreze por você ser jovem. Eu conheço muitos pastores que começaram a vida, o ministério com 24 anos, 22 anos. Não é fácil, é bom ser acompanhado. Eu, meus irmãos, vocacionalmente, desde meus 20 e poucos anos, Deus falou isso ao meu coração de uma forma clara. Embora eu fui executar mais tarde, por questão de oportunidade. Começam cedo. Aí entra aí na experiência uma porção de coisas, mas não muda aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu oro a Deus, meus irmãos, eu creio que muitos de nós oramos a Deus e devemos orar para que Deus levante aqui neste meio jovens, chamados para o ministério pastoral, adultos, né? Homens, quem sabe, para esse ministério que é maravilhoso. Mas existe um ministério que você faz parte já, que é o ministério cristão. Deus te chamou para servi-lo. De uma forma cultural, tanto no meio dos gregos, né, que onde eles estavam inseridos, ainda que o império era romano, mas no meio dos gregos, tanto nesse meio quanto a tradicional comunidade judaica, os anciãos é que assumiam a função de liderança. Porque a ideia de líder e de ancião é um sentido de uma figura paterna. Então precisava ser o quê? Olhavam como alguém que era mais velho. Portanto, meus irmãos, essa designação para Timóteo, como jovem, acaba sendo, para Timóteo, e dentro do cristianismo, um privilégio raro para aquela cultura, porque não era muito comum. E o cristianismo ele vai quebrar isso também, porque vai chamar para ser presbítero, muitas vezes, pessoas novas. Uma questão de um chamado de Deus. Quando a gente olha para o contexto maior dessa carta de Timóteo, a gente vai notar possíveis temores de Timóteo. A gente falando que ele é jovem, havia temores. Aqui é porque ele era jovem. E por ser jovem, alguns daquela comunidade, então, eles resistiam à sua autoridade. E aqui nós temos, avalia, graças a Deus, temos sermos uma equipe. E o tempo vai nos ajudando a consolidar isso. Não somos nós que fazemos isso pelas nossas imposições. É o próprio tempo que faz com que a igreja ame, mas que faz também com que nós cresçamos como presbíteros. Tanto os mais novos, o mais novo hoje é o Lucas. Lucas pregou semana passada aqui. Quanto os mais velhos. Então Deus vai nos moldando e trabalhando. Existia um agravante que muitos desses, eles resistiam à própria autoridade apostólica de Paulo. Não é só lá em Corinto, não. Aqui também estava se levantando essa possibilidade. Paulo, apóstolo, né? E aí imagina Timóteo. Um outro fator a considerar sobre possíveis medos de Timóteo vai se dar quando Paulo ordena a que ele tomasse um pouco de vinho para o bem-estar do seu estômago. Eu estou citando lá em 5,3, tá? Eu estou citando isso porque possivelmente, muitos dizem, e a gente repete muito isso na carta, porque faz sentido, Timóteo tenha sido orientado por Paulo, não que ele não quisesse tomar, mas às vezes não tomava, porque alguns resistiam a isso. Lembra dos ascetas, né? Não coma, não beba, não case, não, uma série de legalismo de homens, coisas nossas. Que Deus não está preocupado com isso, não nesse ponto. Pode ser então que eles Timóteo estivesse com um pouco de medo disso. Tem pessoas aqui que não gostam, que pregam contra. A ideia de desprezo, ou sentido aqui, no verso 12, está ligado a escárnio, uma desconsideração, um olhar para baixo, como diminutivo. Você é Timóteo, né? Timóteozinho, bem pequenininho. Então, a ideia é essa. Será que esses homens
esses falsos mestres, os seus seguidores, será que durante o culto eles abandonavam quando Timóteo abria a Bíblia para ler ou subia para pregar em um lugar um pouquinho mais alto? Será que eles continuavam no culto ou eles iam embora, eles iam conversar outros assuntos? Pode ser que essa turma não fazia parte do corpo. Mas eu vou falar mais adiante algo que eu já preguei aqui, sobre como Timóteo devia lidar com essas pessoas. Porque a gente vai pensar o seguinte, olha, essa turma tem que ser encaminhada imediatamente para uma disciplina cirúrgica, né? Mas não é assim que Paulo fala com Timóteo, no começo da carta, sobre esse pessoal que fazia essas coisas. Será que ele saiu então do culto? Timóteo, então, ele não tinha como proibir esses desprezos, mas ele podia combatê-los pelo ensino e o exemplo cristão. Paulo está falando sobre isso. A obra seria do Espírito Santo. Timóteo deveria agir como um verdadeiro servo do Senhor. Inclusive, Paulo considerava a sua juventude e já havia até orientado a que, por ser mais jovem, ele não repreendesse asperamente o homem idoso, o homem mais velho, mas exortar o homem mais velho e idoso como um pai. Paulo previu isso na vida de Timóteo, lá em 5:1. Olha, fale com os mais velhos como fosse seu pai. Né? O encorajamento de Paulo é para que ele fosse exemplo. O mesmo pedido que ele faz para Tito. Olha que interessante, os dois deixados em duas igrejas, um lá em Creta e um em Éfeso. Seja exemplo. Ser exemplo é imprescindível para o presbítero, mas também deve ser uma atitude assumida pelos demais cristãos. Você pode olhar para esse texto e até para a carta e falar, nossa, essa carta ela é muito direcionada aos presbíteros. Não, meus irmãos, é a igreja. Nós precisamos compreender como isso funciona e tem tudo a ver com a congregação. Até para você olhar e saber lidar com o presbitério, com a sua liderança, que Deus colocou na igreja para isso. Mas também essa mesma atitude de reverência e exemplo deve ser seguida pelos cristãos. Lá em 1 Tessalonicenses ele fala, para aquela igreja ser exemplo. Olha, então não exclui nenhum de nós. A ideia de exemplo é modelo. Se você olhar para o original, traz o sentido de uma estátua, não se mexe, né? Ela fica paradona ali, mas que não há alternância, não há modificação, portanto, deve ser seguido. É muita responsabilidade, mas essa é a ideia. Então, meus irmãos, a ideia era viver a vida conforme a fé moldada pelo próprio Evangelho, que moldou a vida de Timóteo. Ele deveria ser exemplo na palavra. Ele deveria ser exemplo então, nas suas falas. Quando eu abro a boca para falar, o que é que eu falo? O que é que sai da minha boca o tempo todo? Isso é importante. A palavra de Timóteo deveria estar de acordo com a voz divina. Então, Timóteo tinha que falar como alguém falando também por meio dele, que é o próprio Deus. Talvez a ideia seja o alinhamento, né, da nossa fala, através da transformação que nós temos em Cristo, com a palavra de Deus. Sabe como você vai assimilando a palavra de Deus e você vai então falando a palavra de Deus em vez da sua palavra? Isso não quer dizer que você descarta o seu vocabulário. Seu vocabulário, ele se molda à palavra de Deus. Timóteo jamais deveria ter uma palavra e uma conduta, que é a próxima expressão aí, um comportamento, um modo de vida diferente. Olha só, palavra e conduta. Nenhum cristão deve ter uma palavra e uma conduta. Os falsos crentes tinham uma palavra e uma conduta. Mas a conduta de Timóteo deveria seguir a sua palavra e estar de acordo com a sua fé. Ou vai separar a minha fé e o que eu vivo, o que eu falo, não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Tudo tem a ver com Deus, tudo é espiritual. Né?
Não há separações, não há compartimentos. Os falsos crentes, então, tinham diferença, mas a conduta de Timóteo deveria seguir sua palavra. Está bem acordado com o que ele pregava. Deveria ser legitimada pela palavra de Deus, pela fé. Fé e conduta, então, juntos, ela diz respeito à maturidade cristã e é uma verdade. Porque quando nós falamos de fé e conduta, nós estamos falando o quê? Maturidade. Eu vivo o que Deus me ensinou e me fala para viver. Então faz muito sentido. Precisamos, então, nós precisamos pensar, meus irmãos, sobre aquilo que nós afirmamos, ou sobre que seja a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta. E a pergunta que é bom que façamos sempre é assim mesmo? Timóteo deveria ainda ser exemplo no amor que considera a verdade, o bem-estar, o cuidado, que não despreza a disciplina, o amor que mostra segurança, o amor que também suporta, usando a própria palavra de Paulo lá em Coríntios 13, o amor que seria usado para disciplinar os controversos. E aí eu estou lembrando aquilo que eu falei agora há pouco, como Paulo adverte lá no começo da carta, olha, há no meio de vocês, no meio da igreja, no seio da igreja, falsos mestres, falsos líderes e seguidores também. E como que você deve ensiná-los, Timóteo? A gente vai pensando numa maneira bem agressiva. Ele diz assim, lá em 1,6, o objetivo dessa admoestação aos falsos mestres é o amor. É o princípio. Deve reger. Timóteo encontraria base para essa conduta no próprio Evangelho e no próprio Senhor Jesus. Ele precisava ser exemplo ainda na fé verdadeira, na permanência, na persistência, na confiança e esperança nas promessas divinas. Fé que o fizesse esperar e confiar na suficiência ou suficiente graça de Jesus Cristo. Ser apavorado, não temer e recuar, seguir em frente, porque você, meu irmão, que é crente, você sabe do que eu estou falando, não precisa ser pastor, não. Eu sigo ou eu recuo naquilo que Deus está até me mostrando, siga em frente com a minha palavra. Nós não sabemos, e graças a Deus por isso, né? O que é ser martirizado por causa do nome de Cristo. Ele precisava, por fim, ser exemplo da própria pureza. Pureza traz a ideia de castidade, sexualidade saudável. Esse é o sentido. Ele era jovem, solteiro possivelmente. Por isso, nessas condições, em algumas áreas, ele pudesse ser bem vulnerável. Estou vendo aí homens, mulheres, homens casados, mulheres casadas, não importa a idade, né? Mas jovens, adolescentes, estar vulnerável é muito fácil, infelizmente. E não olhar para isso é o perigo, não enxergar isso. Através de acessos, através de conversas indevidas, várias maneiras. Timóteo, possivelmente ele, com certeza, né, ele era um dos que se expunha por sua condição. Por isso, em algumas áreas, ele pudesse se mostrar mais vulnerável por causa da sua condição de ser solteiro. Se de um lado as tentações presentes na sua própria vida, por outro lado, a presença dentro da própria igreja de Éfeso de uma escola que defendia o ascetismo, que eu citei agora há pouco, como forma de agradar a Deus. Eu usei a expressão não casar-se ou não se casando. Estava lá dentro. Timóteo era solteiro e agora eu estou ouvindo isso em um grupo da igreja, e normalmente esses grupos fazem barulhos. Por isso, meus irmãos, que precisamos estar muito fundamentados na palavra de Deus. Porque nós, como igreja, temos a responsabilidade de responder à heresia com a palavra de Deus. Muito amor, mas a palavra de Deus, não abrir mão das verdades de Deus. O ascetismo, que é expressão usada para essas pessoas que lutavam ou praticavam falso evangelho, é uma espiritualidade desenvolvida a partir do que eu faço ou deixo de fazer. Está muito em mim. Eu olho para a Bíblia e defino algumas regras e coloco essas regras.
E elas prevalecem sobre aquilo que, na verdade, Deus não colocou como mandamento, como regra nenhuma. Tá bom? Por tudo isso, não poderia abrir espaço para as tentações. Timóteo. Por esse motivo, Paulo então o lembra lá no 5:2, que eu vou ler aqui. Exorte as moças, primeiro foram os pais, né? Exorte as moças como irmãs, com toda a pureza. Respeito. Ele era pastor, ele não lidava só com casais e pessoas mais velhas. Ele lidava com pessoas solteiras, homens, mulheres. Então, toma cuidado com isso também, Timóteo. Ele deveria confiar, então, no sustento de Deus. Paulo, então, escreve que estará indo até ele aí no verso 13, é uma forma de encorajamento, de fortalecimento. Olha, aguenta as pontas, confia no Senhor. Eu estou chegando aí. Está encorajando. Também uma forma, meus irmãos, de confiar a Timóteo a autoridade apostólica. Ele não era apóstolo no sentido bíblico da palavra, como houveram os apóstolos, Timóteo não, mas autoridade apostólica naquilo que ele ensinava e fazia. Timóteo, portanto, ele também não dependia dessa chegada para pôr os seus ensinos em prática, que poderia ajudar no seu ministério, pregação, testemunho pessoal. Paulo estava indo, mas lá não estava pegando o carro, né, indo para Jacutinga, 1h30. Não. Um dia eu chego aí, já estou indo. Né? Talvez nesse semestre eu chego aí na igreja. E imagina um semestre. Por isso que Paulo vai ordenar. Né? Olha, prepare líderes. A ideia é porque a igreja ficasse equipada e Timóteo não ficasse sozinho. Pela presença de líderes e seguidores, obviamente associados, né, a espíritos demoníacos, como a gente lê em 4:1, Timóteo deveria fortalecer a igreja com a palavra de Deus, com o evangelho, leitura pública das escrituras, ele está falando aí. Isso aí vai tratar, meus irmãos, de toda a revelação de Deus que Timóteo tinha em mãos, lendo e preparando a igreja na leitura para a exposição. Ler, expor para a igreja também. Pode ser que Paulo, quando fala assim, ele tem em mente o que acontecia no meio dos judeus mesmo, com a leitura das escrituras, da lei e dos profetas nas sinagogas. A ordem dada lá no Antigo Testamento pode estar juntamente presente em Paulo, de maneira que as escrituras fossem a parte principal e central na cerimônia do culto público e a base para a pregação que viria na sequência. Leia para que você possa expor. Não conte histórias, fábulas, genealogias. Isso, os falsos mestres são craques. Eles devem ser tratados. Você leia publicamente a palavra de Deus. Ensine o povo a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é libertadora. Ela liberta. Ela traz entendimento, conhecimento, clareza. Igreja que cresce, ela é abençoada. Ela atrai pessoas que querem também serem abençoadas. Ela abençoa a sua liderança, que também faz parte de todo o corpo. O ensino do evangelho, então, estava presente aí. Eles não tinham ele de forma sistematizada, organizada, mas tinha o evangelho, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Venceu a morte. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, que esse é o evangelho. O evangelho é a base da salvação e da formação da própria igreja. Então, isso devia estar na mente do ensino de Timóteo. Timóteo, quando pregasse o Antigo Testamento, ele precisava apontar para quem? Cristo. Pregue, ensine a igreja, trabalhe essa igreja para que ela seja amadurecida. Timóteo deveria, então, cuidar de levar todo o conselho de Deus, como está lá em Atos 20, ao coração daquela comunidade que estava sendo atacada por fortes heresias. A palavra de Deus, então, meus irmãos, ela é essencial para moldar o caráter meu e seu.
se não for pela palavra de Deus, vai ser por um outro caminho, que pode ser terrível. Philip Tauner, um teólogo, ele comentou 1 Timóteo, comenta também Tito, e 2 Timóteo, ele diz que a leitura pública das Escrituras torna-se, isso aqui é muito importante, a leitura pública das Escrituras torna-se um ponto a ser enfatizado em momentos decisivos e de crise. Quando que tem momento decisivo e quando que tem momento de crise? Pare para pensar e pense sobre isso. Não é uma coisinha isolada, não, todo o tempo. Esses dias nós estávamos pensando no que nós precisávamos resolver. Nosso, pessoal. Queira ou não, aquele é um momento decisivo para mim em uma certa crise. Não uma crise que me abala emocionalmente, mas eu preciso colocar diante de Deus e sentir de fato paz de Deus de alguma forma. E Deus vai consolando, Deus vai mostrando não ou sim, mas consolando o coração. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é essencial. Eu já vi igrejas, eu estou falando coisa que eu vivi, igrejas serem abaladas, porque faltou nessa igreja estrutura essencial de doutrina central da fé. Ela não soube lidar no momento da crise com o grande problema, desde a liderança até a igreja, obviamente. Então, o que ele fala é uma verdade, tanto na vida pessoal quanto na igreja. Lembremos então como exemplo o momento em que Esdras leu a palavra de Deus de uma forma pública e houve grande comoção, houve grande arrependimento. Esdras sobe num lugar um pouquinho mais alto para que ele pudesse ler para os ouvintes, muita gente, e eles pudessem então ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus e Deus mover os seus corações naquele momento. Neemias 8:8 diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que coisa maravilhosa, para nos exemplificar isso que Paulo está falando para Timóteo. Leia e ensine as Escrituras, Timóteo. Faça isso. E pelas Escrituras, exorte a igreja. É interessante que a palavra exortar, em muitos textos, eu disse isso antes, né? Ela traz sentido de consolo. E é isso que a palavra deve produzir no ouvinte. Consolo deve passar pela advertência contra o pecado, contra o erro, contra os enganos. Isso é consolo. Quando alguém prega a palavra para mim, quando eu leio a palavra e ela me confronta, eu estou sendo consolado por Deus. Essa é a exortação, esse é o propósito de Deus. Dessa forma, a exortação visa corrigir e promover a paz no coração de quem ouve. Ela deve ser então bem aceita. Percebam que ela parte de Deus e não de conselhos de Timóteo. Não é a criação de Timóteo. Ele tem que achar isso na palavra de Deus. A exortação como origem nas Escrituras traz crescimento, produz transformação. Vindo da palavra, edifica. Somos edificados. Timóteo, então, é lembrado por Paulo a, por fim, ensinar a igreja, corrigir pela palavra, mas, acima de tudo, ensinar o povo de Deus o significado de ser cristão, o significado do evangelho, o significado de crer em Cristo, a esperança que as Escrituras apresenta todo aquele que crê. Ele precisava ensinar isso, precisa ficar muito claro para a igreja. Ensinar também os males, a ideia de trazer o que eles precisam fazer, mas também falar dos males que, por exemplo, o pecado produz no seio da igreja, sobre as ações demoníacas, sobre inclusive aqueles que não terão a vida eterna se não crerem em Jesus Cristo, vão para o inferno. Ora, isso faz parte de todo o ensino bíblico. Aliás, no verso 6, ele diz lá que, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. Não é falando de você, não é distraindo a igreja, porque distrair a igreja nenhum pastor suporta. Ele faz por um tempo, mas ele não aguenta. E aí, partindo para os versos finais,
eu coloquei junto, os 14 a 16, ele termina essa parte apontando exclusivamente para o próprio Timóteo. E aqui, meus irmãos, embora todo ele está falando com Timóteo como ele deveria fazer, mas muita coisa era dirigida para a igreja. Faz isso com a igreja, orienta dessa forma. Aqui ela está sendo bem pessoal, os últimos 3 versos. Primeiramente, Deus lhe havia concedido um dom específico, nesse caso, seu chamado cristão e sua qualificação para a obra e ministério pastoral. Ele era pastor. E aí, negligenciar essa advertência é deixar de exercer plenamente a sua responsabilidade como ministro de Jesus, de Cristo. Desconsiderar o valor e a grandeza do dom que recebeu. O chamado de Deus para o cristão, ele é muito sério. Ele não é brincadeira. Ele não é apenas social. O social, meus irmãos, ele é secundário, é importante. Mas há um comprometimento relacional e de resposta com Deus que dá o dom. E aqui eu estou sendo bem amplo, não somente dom vocacional ministerial, mas dom vocacional ministerial para todo crente. E você recebeu de Deus isso também, esse dom. Então ele é muito sério. É um acolhimento honroso de Deus para com esse que ele coloca diante dele, chama para fazer parte de sua família. Timóteo recebeu uma dádiva, esse dom, e nesse caso com imposição de mãos por parte de outros presbíteros. Isso é bíblico. E aí, meus irmãos, imposição de mão é um reconhecimento externo. É um reconhecimento por parte dos presbíteros, depois pela igreja, de que esse irmão ele está vocacionado ao ministério. Eu lembro que Paulo, estava conversando ontem, né, que quando foi ordenado, a gente teve os pastores presentes aqui. E foi sobre ele imposta as mãos. Mas é algo exterior daquilo que o Espírito fez já e que Deus operou no coração. Tanto então a dádiva, a profecia, né, que ele fala aí, a dádiva profética, quanto a imposição de mão pelos presbíteros, são partes dessa aprovação ao ministério. Faz parte. Mas ambas deveriam ser um sentido a mais. Aliás, havia um sentido a mais, possivelmente, por parte de Paulo, quando ele fala sobre isso, aqui para Timóteo, possivelmente seria conhecido pela igreja. Mas que para mostrar que havia, de fato, em Timóteo, um chamado por Deus e uma aprovação pela igreja, para que os opositores, eles olhassem e entendessem isso. Timóteo, ele não entrou aqui chutando a porta da igreja. Deus o aprovou. O presbitério o aprovou. A igreja o aprovou. Portanto, vocês precisam entender e ouvi-lo. Essa imposição de mão, então, é uma atitude, né, que acontece após a confirmação do próprio Espírito. Lembrar que Timóteo, então, ele tinha conhecimento disso, ele tinha consciência de tudo isso. Aí, meus irmãos, o perigo, então, é o que? Muitas vezes se ignora o total alcance do dom que temos e que Deus nos deu. Isso é muitas vezes ignorado. E aí vem a negligência ao dom. Você foi chamado por Deus. Não é para falar assim, agora eu estou na primeira igreja batista, né? Estou tranquilão. Não preciso fazer mais nada. Não é assim. Se você é um crente sério, né? E de fato Deus o transformou, você vai ser desafiado a cada dia a buscar, servir, amar, trabalhar. Então, cuidado. No caso de Timóteo, as lutas eram muitas, os confrontos também eram intensos, mas a adversidade acompanha a vida cristã. A adversidade, meus irmãos, ela acompanha o chamado pastoral, ela está presente. Será que Timóteo estava recuando? A gente não pode afirmar isso. Agora, vale a pena a gente olhar para 2 Timóteo, ali no capítulo 1, versos 6 a 8. Olha o que Paulo fala para ele ali, semelhantemente. Ele diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe, Timóteo, que reavive o dom de Deus,
que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Paulo estava preso. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, se Timóteo estava sozinho e sendo bem abalado, Paulo vai falar em 2 Timóteo 2,12 o seguinte: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Igreja não pode parar. Igreja tem que ficar o tempo todo orando para que Deus levante obreiros, novos obreiros, não importa o tamanho da igreja. Se nós tivermos aqui 20 homens que pregam, que ensinam, não é suficiente no sentido que a Bíblia está querendo dizer. Aí alguém fala, então vocês podem mandar para outras igrejas. Não é esse o sentido, sabia? As igrejas precisam cuidar de formar liderança. Uma coisa nós ajudarmos, sim. Uma coisa nós contribuirmos, sim. Mas não pode perder a consciência e a orientação bíblica de que ela é formadora de novos líderes. Precisa nascer novos líderes. Por isso que eu falo que nós temos que orar o tempo todo. Porque velhos líderes morrem. Partem dos novos líderes. Por isso que ele fala de qualificações. Presbíteros, diáconos. Isso é forte nessa carta. E os versos 15 e 16, meus irmãos, a gente vai perceber que a atenção a essas ordens e a dedicação às mesmas seria certamente um agir de Espírito Santo de Deus na vida de Timóteo, não seus meios. Ele não ia conseguir fazer nada por sua força, mas seria percebido pela igreja. Timóteo, agindo em conformidade com a sua orientação bíblica que estava recebendo, a igreja ia perceber nele um servo de Deus. Essa percepção no sentido de observarem a dedicação do pastor e terem a fé confirmada nos seus próprios corações. É ruim, né? A gente está ouvindo alguém nos ensinando, mas a gente está cheio de dúvida. Começa pela vida do pastor, mas depois, será que está pregando certo? Eu estou com dúvida. E essa dúvida persiste o tempo todo. A gente precisa observar. Lá em 5,17, Paulo deixa claro sobre o esforço, que aí é trabalhar, né? Ele está falando sobre isso. O esforço na palavra e no ensino. Ele precisava trabalhar, a ideia de suar, desgastar-se, para que o trabalho não somente seja percebido, esse não é o foco, ele seria percebido, mas a igreja fosse edificada. E essa ideia de ser observado, ela não vem propriamente de Paulo, porque na própria filosofia grega, que era o ambiente que eles viviam, isso era muito presente. Observarem o discípulo, ele era observado pelos outros, pelos seguidores, pelas pessoas. Isso fazia parte de um discipulado, da formação de um discípulo. Então, era uma coisa já conhecida. Observar o progresso cristão, então, significa cuidado, para evitar danos, para evitar erros dentro da igreja. E eu estou indo para o final na exposição, do verso 16. Paulo, então, aí, no final, ele reforça o cuidado pessoal de Timóteo, que junto com o cuidado com a doutrina, porque não tem como se separar. Né? Ele precisa se cuidar, mas a doutrina faz parte da sua vida. Agora, ele precisa saber cuidar muito bem disso. Timóteo precisava estar saudável em si mesmo e, por isso, poder transmitir a doutrina sadia para a igreja. Seu ensino não teria valor algum a menos que a sua própria vida estivesse em conformidade com seu ensino, que é quase que uma repetição do que ele já vinha falando anteriormente. Agora, meus irmãos, doutrina é essencial. Então você vê assim, pastores discutindo. Eu vou dar um exemplo aqui, só para os irmãos entenderem, tá? Discutindo como que a igreja deve se desenvolver, se tornar uma mega igreja, ou pelo menos dar uma alavancada.
Aí eles começam a pensar o formato, o jeito, o que nós podemos criar ou fazer. E uma vez nós ouvimos em outro lugar, meus irmãos, numa viagem que nós fizemos. Na hora do culto, os adolescentes tinham o momento deles. Paralelamente, a igreja tinha o culto, como esse culto aqui. Obviamente que o culto dos adolescentes acabava mais rápido. E eles iam para um ambiente central da igreja, fora do local de culto. E lá eles ficavam batendo papo, conversando e discutindo a vida, enquanto o culto na igreja. Isso é igreja? Não. Nós estamos falando de criança, bebê no culto. Então, doutrina é essencial. Quando nós pregamos aqui, nós estamos ensinando, e às vezes o problema seu, que aparentemente não tem nada a ver com nada, você vai ouvir a palavra que vai acalentar o seu coração. É isso. É aqui que é o lugar que Deus vai revelar ao seu coração a palavra dele e vai cuidar do seu problema. Não é uma reunião paralela, não é estando em não sei aonde, não. Vai ser aqui. Aqui é o lugar do culto. A gente tem um livro chamado Igreja Essencial. E eu subscrevo essa afirmação. Igreja é essencial. Nós ensinamos esse livro aqui na igreja. Mas igreja sem doutrina saudável, ela está correndo um sério risco de distanciar-se da palavra de Deus e de Deus cada vez mais. Igreja precisa de doutrina. Ela é essencial, mas ela precisa de uma boa doutrina. Se assim Timóteo fizesse e procedesse, salvaria a si mesmo e também seus ouvintes. A gente precisa lembrar que a excelência e a aprovação de Timóteo estava sempre associada à sua obediência de ensinar a sã doutrina e cuidar de si mesmo, ser exemplo. Paulo já havia dito em 4:6 que, ensinando essas coisas, os irmãos serão excelentes ministros de Cristo, como eu falei anteriormente, mas para a gente entender que é por esse caminho, não é por outro caminho que se passa. Aí vai salvar. Salvar de quê? Salvar-se das impurezas do mundo, dos erros e heresias dos falsos mestres, das tentações e dos desânimos. Os que te ouvem também, sendo um exemplo para eles na doutrina e na conduta. O ministro, o pastor, usar a expressão do pastor melhor, é o meio de salvar e preservar aqueles que o seguem de alguns princípios errôneos e práticas morais e por aí afora. É a exposição, para que você aprenda e exponha para você mesmo. Guilherme deixou uma palavra um dia aqui que eu guardei aquela frase. Ele citou que não é uma frase dele, é maior do que eu vou falar aqui, mas ficou guardado para mim. Pregue para si mesmo. Você prega para você mesmo? Então é isso aí, prega para você mesmo. Como é que você prega para você mesmo? Abre a Bíblia. Senhor, fala para mim, Senhor. Depois também você estando aqui ouvindo, você está pregando para o seu coração. Graças a Deus. Então, salvar-se dessas impurezas, de tudo isso. Não são essas, Paulo não está dizendo aqui, meus irmãos, Timóteo vai salvar os seus ouvintes da condenação do pecado. Ele vai salvar. Porque essa é uma obra unicamente de Deus. A Bíblia está cheia disso. O contexto bíblico fala que é Cristo que salva. E não nós que salvamos. Mas a igreja, os pastores, a igreja em si, ela é um instrumento de Deus para que a salvação alcance o coração das pessoas. Palavra de Deus, cultos, mensagens, igrejas são auxílios que Deus usa de uma forma eficaz para a edificação do corpo. E aí, meus irmãos, Paulo vai chegando para o final. Ele vislumbra a possível influência que a vida e o ensino de Timóteo têm, tanto para a sua própria realização, quanto para o reconhecimento mais pleno da salvação de Deus pela igreja. A ideia de que somos salvos da condenação por Cristo. Nós seremos protegidos das opressões do pecado por Cristo, na nossa santificação, que é esse processo e esse tempo. E nós seremos salvos do poder eterno do pecado por Cristo, em nossa glorificação eterna. Cristo, 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 sempre Cristo. E sempre a Escritura. Em todas as etapas é Cristo quem opera
em todas as coisas, mas Ele usa a igreja como instrumentalidade dessa graça. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Deus, que o Senhor, por misericórdia, Pai, aplique isso nos nossos corações. Coisa, Deus, que eu não consigo fazer por mim mesmo. E sei, Pai, que só o Senhor, Teu Santo Espírito, pode fazê-lo de forma eficiente, clara, ó Deus, a cada coração, a cada necessidade. Acima de tudo, Pai, agradecemos pela Tua palavra e por sermos igreja e por sermos um corpo. E por, ó Deus, termos a oportunidade de expressar e pregar a Tua palavra, expô-la aqui, ó Deus, e pregar com fidelidade. Muito obrigado. Nos abençoe, nos dê um domingo de paz na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.